A Margarete colocou a fase da Lua, né? Ah, tem influência, viu, Margarete? Na realidade, tudo tem influência, tá? Tudo tem influência quando a gente faz alguma coisa. Mas algumas dessas influências são muito sutis, são muito fraquinhas. Então, para o dia a dia nosso, não vai interferir tanto, né? Mas as fases da Lua, elas influenciam muito aqui o planeta Terra, principalmente os líquidos, né? Então toda aquela energia que é do quarto reino, ela sofre uma influência muito grande, sim, tá? Das fases da Lua. Inclusive lá no blog eu tenho um texto que eu escrevi falando, né? Tanto da Lua nova quanto da Lua cheia, que são os pontos opostos, né? Tá? Importante também que a gente faz um estudo da Lua. A Lua, a gente simplifica, né, o movimento dela em torno de 28 dias. É um pouquinho mais, é 29 e pouco, mas a gente, na prática, pode dividir em 28 dias isso. Que são 4 ciclos de 7. Então, são 7 reinos, né? E os 7 reinos se repetem 4 vezes nesse movimento lunar, né? Agora, além da fase da Lua, tudo influencia, né? Tudo influencia. O dia que você está fazendo, o dia da semana, o dia mesmo do mês, o mês que você está fazendo, o ano que você está fazendo, o século que você está fazendo, né? Aí nós entramos no conceito da numerologia, tá? Mas, que vai me importar o século que eu estou, se não vai mudar nada, né? Entendeu? O século, todo mundo já morreu nesse século, é outro século, mas quando a gente vai fazer um estudo, por exemplo, da história da humanidade, você daí considera esses períodos, essas influências maiores, né? Dos séculos, tal. Então isso vai influir sim, né? Tá? O movimento da Terra ao redor do Sol também, né? A posição de todos os planetas, tudo isso interfere. Porque o princípio que a gente tem na doutrina dos 7 reinos sagrados é que a força dos orixás está em tudo. Tudo tem axé, tem força. Tá? Nós separamos em 7 lá para ficar fácil de estudar, entender e poder manipular aquilo com conhecimento, né? Para o filho poder entender, né? Se desenvolver, né? É por isso que ele é iniciado. Mas tudo influencia. E as luas influenciam muito, inclusive nas ervas, né? Quando se faz para banho, essas coisas. Algumas linhas de Umbanda, elas têm dias corretos, né? Horários corretos para você colher as ervas, né? Existe o horário do dia onde a seiva está mais acumulada na raiz, em outros horários a seiva está mais acumulada nas folhas, né? Tá? Então tudo isso tem interferência, tudo isso interfere, né? Tá? Mas é muita coisa, né? Então, para a gente considerar, é muita coisa. E como a gente vive dentro da cidade, a gente sofre interferências aqui muito grandes, né? A gente vive dentro de 4 paredes, né? Cercado por estruturas metálicas, de concreto, tá? Então, poluído o ar, tá? Então, tem certas coisas que a gente não pode entrar com essa coisa, assim, detalhes, né? Tão grandes, né? Se a gente vivesse uma vida mais tranquila, mais calma, no meio da mata, como os antigos viviam, né? Na África, aqui no Brasil, também os índios, outros, a gente poderia sentir com mais facilidade todas essas influências, né? Mas no nosso dia a dia é muito difícil. E a gente não pode esquecer também que tem uma série de coisas que interferem bruscamente no espírito nosso, na gente, né? Por exemplo, a própria televisão. Você assistir televisão, as redes sociais, tudo isso daí gera uma série de comportamentos em você, no seu espírito, né? Em todos nós, que isso altera tudo, né? Nós estamos vibrando aqui uma série de pensamentos, de vibrações negativas, criando estruturas, né? Complexas, né? Difíceis, né? Coisas negativas. Então a gente acaba criando até barreiras para sentir essas influências mais sutis, né? Tá? E como a gente mora na cidade, nem todo mundo tem oportunidade, por exemplo, de plantar suas ervas, de colher a erva no horário certo, né? Tá bom? Então é meio complicado, mas que exerce influência, exerce sim, tá? Eu costumo dizer, também falei na última reunião, por exemplo, até o momento que nós nascemos, a gente sofre uma influência danada.
No instante que você respira, que você vem aqui para o Aie, que você dá aquela primeira respirada, que você vive aqui dentro do Aie, aquilo é que vai definir o teu padrão vibratório, que a gente chama aqui dentro da doutrina, né? Então você vai estar sujeito ali a forças espirituais pro resto da tua vida, que é o padrão vibratório de cada um. Aqui o pessoal do terreiro, os iniciados, os filhos, aí, eles estudam, né? Nós temos até uma guia, todo mundo carrega a sua guia individualmente com o seu padrão vibratório, para se conhecer melhor. Porque na realidade a gente não se conhece melhor, a gente sofre tantas influências, né? Que nem eu falei, televisão, rádio, jornal, revista, redes sociais, os amigos, a família, que no final a pessoa não se conhece, ela não sabe bem quem ela é, o que ela pensa, o que ela quer, ela sofre, o tempo inteiro ela está dentro de estruturas, né? Então, o padrão vibratório ajuda nesse autoconhecimento, né? Tá? E ele possibilita que, se você realmente se aprofundar no estudo do padrão vibratório, você consiga viver uma vida mais tranquila, mais em paz, mais feliz, né? Até profissionalmente mesmo, né? Você pode tentar buscar uma profissão, né? Você vai aprender a entender as pessoas, né? Porque cada um tem um padrão, cada uma reage de uma forma, as pessoas não são iguais, isso é importante, né? Que de repente a pessoa, quando está indo nessa fase inicial, é ser humano é tudo igual. Não, não é. Cada pessoa é um universo, né? Nós somos bem diferentes um do outro. E a gente quer tratar todo mundo igual, muitas vezes, né? Tem algumas pessoas ainda que não têm essa sensibilidade, e elas acham que pode tratar todo mundo da mesma forma. E não é assim. Não é. Às vezes, para uma pessoa, uma palavra que você fale, para ela não representa nada. Para outra, você destrói. A pessoa fica magoada emocionalmente, você machuca aquela pessoa, você acaba com ela. Então, por que existem essas diferenças? Por causa do padrão vibratório, né? Sem falar da própria vivência, né? Da próprio caminho espiritual que a pessoa tem. Mas o padrão vibratório ajuda bastante. E o que é o padrão vibratório? É o momento que você nasce. Exatamente o momento, né? O dia, mês e ano que você nasceu. A energia que está naquele momento vibrando, né? Você vê como é importante, né? Tá? Tudo isso interfere na nossa vida, tá? Tudo isso interfere, tá bom? Vamos para frente. Existe um calendário, a Mariana colocou, hoje estão sob a vibração do Oxalá segundo o calendário. Toda sexta-feira, né, Mariana? Toda sexta é vibração de Oxalá, tá? No culto de nação, sexta-feira também é um dia de Oxalá, tá? O nosso calendário, ele não bate com o calendário que veio da África, né? Que a semana deles lá, pelo menos a semana religiosa, ritualística, era de 4 dias. Era de 4 dias. Quando vieram para cá, eles tiveram que adaptar o calendário, né? Então houve uma série de adaptações dentro do culto africano, né? Nas religiões ligadas mais com o culto de nação, candomblé e tal. Então alguns dias eles são reservados para Exu, para as almas, né? Outros lá são para Yansan, outros é de Ogum, né? Cada dia é de um orixá. E Oxóssi, se não me falha a memória, de quinta-feira, tá? Agora, como existe uma diversidade muito grande de culturas, né? Povos que vieram da África, isso mudou. Muda de nação para nação, depois na Umbanda também começaram a fazer uma mistureba danada, sem ter muitos conceitos, né? Sem ter princípios, fundamentos. Então no Núcleo Mata Verde a gente tem o conceito da numerologia, é isso que a gente segue, né? Tá? E bate algumas coisas, né? Por exemplo, Oxóssi bate com o calendário tradicional africano, o Oxalá, né? Tá? Tem outros também lá, tá? Mas o calendário é até uma forma de você tirar maior proveito da sua vida, né? É como se fosse astrologia. A astrologia tem isso também. Cada dia tem o Sol, a Luz, os planetas, eles vão formando ângulos entre eles, né? As conjunções ou oposições, vão mudando de signos, vão mudando pelos elementos, né? Os 4 elementos, e aquilo tudo vai vibrando uma energia. Então você pode ir acompanhando isso, o próprio calendário lunar também, né?
e vendo aqueles dias onde é melhor para fazer determinadas coisas, né? Tá bom? O nosso calendário também, tá? O nosso calendário ele é mais sutil um pouco, porque é ligado com a numerologia. É uma força bem suave, né? Vamos falar assim, ela é muito sutil. Mas se você aplica isso na tua vida, você consegue se equilibrar melhor, né? O Ronaldo, aquele rapaz que de vez em quando vem aqui, né? Que mora lá em Barcelona, ele fez o calendário que eu mandei para vocês, né? De 2020. E na revista nós estamos publicando o calendário agora para 2020, tá? E depois de 2021 nós vamos fazer o calendário lá para todo mundo, tá bom? Para a pessoa poder saber cada dia qual é aquela energia que está vibrando mais. Isso ajuda, né? Para você ver como é tão sutil essas forças, quando você vai fazer a oferenda, um pano que você coloca com a cor diferente, um pano vermelho, um pano branco, um pano preto, e faz a oferenda em cima, isso muda. Tá? Então você vê como nós vivemos dentro de vibrações, né, sutis, né? Então a pessoa precisa entender isso, né? A gente sabe, por exemplo, pessoas que estão em crises de depressão muito forte, há uma tendência de isolamento, de usar roupa escura, de ficar no escuro, trancar a janela, tudo, né? Situações graves. Isso tem a ver com o reino das almas, é exatamente aquele perfil que está lá, né? Então as cores interferem na nossa vida também, né? Então é importante que a gente entenda. Tem gente que não liga para nada disso, né? Mas a gente que é espiritualizado, é espiritualista, somos sensitivos, somos médios, sensíveis. Então tudo isso interfere, né? Tudo isso interfere, com certeza, né? Tá bom? Vamos para frente aqui que eu vi que subiu bastante a área de texto.